Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Mosias, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 30. É uma continuação da mensagem de ontem, o mesmo assunto, tá bom? Ontem nós falamos sobre ajudar ao próximo. Um dos versículos falava: não deixai que o mendigo vos peça em vão. Tá bom? Nós devemos ajudar as pessoas. E eu terminei a mensagem de ontem com uma pergunta: por que as pessoas deixam de ajudar o seu próximo? Então teve várias respostas aqui de vocês, eu vou ler algumas que já está fazendo parte do estudo, tá bom? Já que é uma continuação, eu gostei aqui das respostas de vocês também aqui. Então vamos lá, a resposta aqui da Margarete Góes, ela respondeu: porque nos sobra egoísmo e nos falta amor, pelo próximo, por Deus e por nós mesmos. Excelente resposta, né? Quando nós não ajudamos o próximo, é porque nós somos egoístas, a gente quer tudo para nós, né? Então, isso faz realmente com que as pessoas não ajudem o próximo ali. Tem a irmã Elisete Santos aqui também, ela compartilhou, ela está mencionando aqui que ela e o marido dela, né, acompanham a mensagem aqui todos os dias e também divulga para os irmãos da ala, para eles assistirem também. E gratidão, irmã, por compartilhar e principalmente por você e o seu marido, né, assistirem junto essa mensagem aqui, por estudarmos juntos, por deixar eu entrar dentro do lar de vocês e fazer parte desse estudo, tá bom? Gratidão. A outra resposta aqui, quem colocou aqui foi a Marise Francisca Camilo Machado. Ela colocou aqui: muitas vezes não ajudamos o nosso próximo por falta de empatia. Verdade, né? Empatia é se colocar no lugar da outra pessoa. Isso funciona também no jejum. Quando eu estou jejuando, eu estou me pondo no lugar daquela pessoa que não tem o que comer. Porque no jejum eu me privo de certo alimento. Então eu vou sentir certas necessidades físicas. Então eu vou estar me colocando no lugar daquela pessoa que não tem o que comer. Isso vai fazer com que eu seja mais solidário, vai fazer com que eu seja mais caridoso, tá bom? Em ofertar ali para alimentar as pessoas que não têm alimento. Então, empatia, né? Sim, é uma das respostas aqui. Então, gratidão, Marise. Aqui também tem a Josineide de Oliveira. Aqui ela compartilhou que às vezes as pessoas deixam de ajudar o próximo porque existem muitas pessoas que são oportunistas, né? E acabam enganando outras pessoas. Eu já fui enganado também, né? Em pessoas que pediu ajuda. Mas é assim, eu não me arrependo de ter feito bem. Nós não devemos. Duas coisas não podem acontecer: a gente se arrepender de ter feito o bem, porque não é pecado fazer o bem. Mesmo que a pessoa te enganou, né? Você não pecou em ajudar, tá bom? E a pessoa que está enganando a outra ali, que está realmente cometendo o pecado, tá bom? Então a gente nunca deve se arrepender por fazer o bem. Então devemos continuar fazendo o bem aqui, tá bom? Mas sim, a gente quando vê pessoas que são oportunistas, a gente acaba desconfiando se deve ajudar outras pessoas ou não, né? Acaba julgando aqui. Também tem a outra irmã aqui, a Fátima Silva também compartilhou. Ela compartilha aqui, em caso também de pessoas que têm outros parentes que podem ajudar e não ajudam, né? Bom, a gente deve ajudar sempre, a gente deve ajudar sempre, a gente não vai se arrepender de ajudar, tá bom? A gente vai receber o nosso galardão, a nossa recompensa, tá bom? Então a gente deve ajudar sim. Aqui, a última mensagem que eu vou ler é da Nilda Rodrigues de Oliveira. Ela colocou aqui: irmão Vanderlei, o orgulho é um sentimento bom ou ruim? Pode me responder? Bom, aqui não está tanto no assunto da aula, mas ao ler a pergunta dela aqui, eu lembrei de um discurso do presidente Uftidor, e esse vai ser a resposta aqui da pergunta da irmã, né? Então ela perguntou aqui se o orgulho é um sentimento bom ou ruim. Então ela gerou aqui como uma pergunta. Bom, eu peguei aqui a resposta do presidente Uftidor, da conferência de outubro de 2010. Na época ele era segundo conselheiro na primeira presidência, tá bom? E aqui ele compartilha sobre o orgulho e o sacerdócio, o nome desse discurso dele. E ele fala sobre como o orgulho ele desliga, né, o poder do céu, né, o poder do sacerdócio, tá bom? E como a humildade liga esse poder com os céus aqui. Mas falando sobre orgulho,
né? Já que a irmã colocou, é um sentimento bom ou ruim. Olha a resposta dele, né, em referência aqui. Ele cita um discurso do presidente Benson que fala sobre orgulho também, mas no sentido de ter orgulho dos parentes, assim. Então ele coloca aqui, ó. Creio que há uma diferença entre termos orgulho de certas coisas e sermos orgulhosos. Tenho orgulho de muitas coisas. Tenho orgulho da minha mulher, tenho orgulho dos meus filhos e netos, tenho orgulho da juventude da igreja e regozijo-me em suas qualidades. Tenho orgulho de vocês, meus queridos irmãos fiéis, e tenho orgulho de estar ombro a ombro com vocês, como portadores do sacerdócio de Deus. Então, veja que no sentido de sentir orgulho, né, pelo sucesso das pessoas, eu tenho orgulho de estar aqui com vocês estudando as Escrituras. Esse é bom, né? Orgulho pela minha filha, pela minha esposa e assim por diante. Esse tipo de orgulho é bom, esse sentimento, conforme o discurso do presidente Ufchidor. Mas ser orgulhoso, né, a ponto de se achar que é melhor do que outras pessoas, nesse discurso ele fala que corta a nossa ligação com o céu. Bom, espero ter conseguido ajudar aí. Mas a referência do discurso, se quiser um pouquinho mais, está aí na conferência de outubro de 2010. O nome do discurso é O Orgulho e o Sacerdócio. Vamos lá, continuando aqui. Né, a gente tinha estudado até o versículo 20, vamos continuar o versículo 21 aqui. Versículo 21 diz assim: Ora, se Deus que vos criou, de que depende vossa vida e tudo o que tendes e sois, concedeu-de todas essas coisas justas de que pedis com fé, acreditando que recebereis. Então, quanto mais não devereis repartir os vossos bens um com os outros. Bom, então ele fala aqui, se Deus que nos criou e a qual nós dependemos de todas as coisas, e ele nos dá tudo o que nós necessitamos aqui, que nós pedimos com fé. Se ele nos dá todas as coisas, quanto mais nós também devemos repartir um com os outros os nossos bens. Ele continua, versículo 22. E se julgais o homem que pede de vossos bens para não perecer e o condenais, quanto mais justa será a vossa condenação por reterdes vossos bens, que não pertence a vós, mas o Deus a quem também vossa vida pertence. Contudo, nada pedis, nem arrependais daquilo que haveis feito. Bom, aqui então ele fala, se nós julgamos aquela pessoa, não vou ajudar porque é um castigo de Deus, que Deus está castigando aquela pessoa ali. Então eu não estendo a mão para ajudar. Ele fala que mais justa ainda vai ser, se eu estou julgando e condenando a pessoa, mais justa vai ser a minha condenação, de ficar retendo os meus bens materiais e não ajudar o próximo ali, porque todos os meus bens pertencem ao Senhor. Tem uma escritura aqui, em 1 João capítulo 3, versículo 17, né? Diz assim, quem pois tiver bens no mundo e vir o seu irmão necessitando e lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Então ele fala, se nós temos como ajudar, e vem alguém com necessidade e nós não ajudamos, como o amor de Deus está em nós? Não vai estar em nós, né? Então ele coloca dessa maneira aqui. Versículo 23 ele diz, digo-vos, ai de tal homem, porque os seus bens perecerão com ele. E agora digo essas coisas aos que são ricos, no que tocante às coisas deste mundo. Então aqui ele vai mandar um recado para o rico e daqui a pouco ele vai mandar um recado para os pobres também, né? Ele vai repreender os dois aqui. Aos ricos, então, ele diz assim, aqui ele já está dizendo, ai dos ricos, né? Porque eles perecerão, ele já está repreendendo, aliás, aqui. Ai dos ricos, porque eles perecerão com seus bens. Todas essas coisas vão passar. A gente não vai levar nada disso para a eternidade, tá bom? Então ele está repreendendo que assim como os bens materiais vão perecer, também a pessoa vai perecer. E aí então ele fala dos pobres aqui, versículo 24. E novamente digo aos pobres, vós que não tendes ainda assim, tendes o suficiente para passar de um dia para o outro. Refiro-me a todos vós que negais ao mendigo, porque não tendes. Quisera que dissesse em vosso coração, não dou porque não tenho, mas se tivesse, daria.
Bom, então aqui ele está se referindo aos pobres que não têm como ajudar, tá bom? Que só tem o necessário ali de um dia para o outro. Então não tem como você não vai, eu não vou tirar da boca da minha filha, da minha esposa para ajudar as pessoas, né? Porque tem um ditado que fala, né? Descobrir um santo para cobrir outro. Não, não dá, né? Então não é isso que o Senhor pede de nós, né? A gente deve ajudar dentro da nossa capacidade, tá bom? Então ele fala disso aqui. Mas ele fala aqui, né, que as pessoas estão tão boas nesse assunto. Só que se a pessoa falar assim, não dou porque não tenho, mas se tivesse, daria, aí ele pega e julga a pessoa aqui como por conta dessa frase. Se eu tivesse, eu daria. Porque ela está cobiçando algo que ela não tem. E aí ela está sendo condenada por cobiçar algo que ela não recebeu. Ele diz aqui, ó, no versículo 25. Agora, se dizeis isso em vosso coração, não sois culpado. Do contrário, sois condenado, e vossa condenação será justa, porque cobiçais aquilo que não haveis recebido. Então, cobiçar também, né, aquilo que nós não temos, também é pecado, tá bom? Mas não devemos, como é que eu posso dizer? Dar um exemplo aqui. Hoje me fizeram essa pergunta, né? Por exemplo, uma pessoa não tem um carro e pensa, eu gostaria de ter um carro para ajudar mais, né? Ajudar as pessoas a dar carona, ajudar os missionários. Isso não é pecado, porque na verdade você já está fazendo e você quer fazer mais. Você quer ter condições financeiras ou um bem material que vai abençoar a vida de outras pessoas. Aí, no caso, não é pecado. Na verdade, o Senhor vai te conceder essas bênçãos para que você possa ajudar mais pessoas, tá bom? Então, aqui é no caso de você, aquela pessoa que fala que não dá porque não tem, ela usa como uma desculpa também. Por exemplo, eu marquei aqui, ó, Lucas, capítulo 16, versículo 10, diz assim, ó, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, ele coloca Jesus Cristo, essas são as palavras de Jesus Cristo. Se alguém é fiel no pouco que ela tem, então quando ela tiver muito, ela vai ser fiel também. E se a pessoa é injusta no pouco, se você dá mais ainda, aí que ela vai ser desonesta também, né? Vai ser injusta também. Então, se nós, mesmo na nossa pobreza, ou temos poucos recursos, se nós ajudamos o próximo, quando nós temos mais recursos, nós vamos ajudar mais. Agora, se você não tem, não, se você nunca ajuda, né, mesmo não tendo muitos recursos, se você nunca ajuda, quando você tiver mais recursos, você não vai ajudar do mesmo jeito, né? Então, o coração ele continua o mesmo ali. Então, às vezes serve como desculpa para a pessoa, se eu tivesse mais, eu daria. Né? Não, a gente não estou falando de tirar da boca, como eu comentei, né, de tirar da própria família para dar para os outros, mas se você tem o costume de ajudar, mesmo com o pouco que você tem, quando você tem mais, você vai ajudar. Como Jesus Cristo falou, se você é fiel no mínimo, você é fiel no máximo também, no muito. Versículo 26, e agora por causa das coisas que vos disse, e isso é para vos conservardes a remissão de vossos pecados. Ou seja, eles foram perdoados dos pecados, e para conservar essa remissão dos pecados, eles não podiam ficar pecando. Então, negar ajuda ao necessitado é um pecado, né? Até eu separei outra escritura aqui de Tiago, né? Que fala que Tiago, eu vou ver se Tiago, acho que é Tiago 4 que fala: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu vou chegar nessa escritura aqui. Então ele fala aqui, para conservar a remissão de vosso pecado dia a dia, a fim de que andeis sem culpa diante de Deus. Quisera que repartisse os vossos bens com os pobres, cada um de acordo com o que possui. Então veja que é com o que nós possuímos, né? Ele não exige que nós façamos algo que nós não podemos fazer. Alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes, aliviando os sofrimentos, tanto espirituais como materialmente, conforme a carência deles. Então veja que ajudar aqui também não é somente no dinheiro ou alimento, né? Ele falou de visitar os doentes, né? Ver o sofrimento das pessoas. Às vezes as pessoas não têm nem mesmo com quem conversar os seus problemas. E nós podemos dar os nossos ouvidos e atenção ali para a pessoa também. Bom, versículo 27. Vede que todas essas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem,
porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças permitem. E novamente é necessário que seja diligente, para que assim possa ganhar o galardão. Portanto, todas as coisas devem ser feitas em ordem. Bom, após esse discurso maravilhoso aqui do rei Benjamim, acredito que as pessoas saíram dali querendo, eu vou fazer, eu vou fazer. Só que não precisa ser afoito, né? Eu vou fazer tudo, querer fazer tudo, abraçar o mundo. Ele falou, seja diligente, né? Ou seja, faça sempre, seja prontidão ali. Aliás, eu peguei aqui no dicionário a palavra diligente. O que significa aqui? É aquele que tem prontidão, rápido, ligeiro, está perceptivo às necessidades das pessoas e ajudar ali rapidamente, tá bom? Não ficar pensando, ajudar. E isso, né, num dos comentários do grupo aqui, a irmã Wanda, ela comentou, né, a Wanda Camedo, ela comentou que sempre quando ela sai, ela já sai pensando, quem eu posso ajudar? E ela fica reparando nas pessoas, em quem está necessitando de ajuda. E eu acho isso lindo, até porque muitas vezes a gente sai atrasado, correndo, e a gente nem está preocupado. A gente pode passar por várias pessoas necessitadas e nem notá-las, né? Então é muito bom a gente ter essa visão, como a Wanda Canedo tem, de sair de casa já pensando quem eu posso ajudar agora, né? E notar no rosto das pessoas como podemos ajudá-las. Eu achei isso muito bom. Continuando aqui, 28, quisera que vos lembrasses de que qualquer que vos pedir emprestado ao seu vizinho, deverá devolver aquilo que tomou emprestado, de acordo com o que combinou. Pois do contrário cometerá pecado e fará talvez com que seu vizinho também cometa pecado. Porque se você pega o emprestado e não devolve, você faltou com a palavra, né? Então você já está em falta. E o vizinho pode ficar com raiva. E o sentimento de raiva também é pecado. Então, talvez faça com que ele cometa pecado também. Versículo 29 e o 30. Diz assim: E finalmente, não vos posso dizer todas as coisas pelas quais podeis cometer pecado, porque há vários modos e meios, tantos que não posso enumerar, né? Inclusive aqui que está lá aquela escritura de Tiago, né? Tiago 4,17, eu lembrei na hora que eu li esse versículo, que diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem não o faz, comete pecado. Então são várias maneiras, né? No livro Milagre do Perdão fala inclusive do pecado por omissão, também o pecado de deixar para amanhã, sempre deixar para amanhã, também é um tipo de pecado, tá bom? Então, existe muitas maneiras, né, de cometer pecado. Então, ele não vai ficar enumerando todos aqui. Esse versículo 29 e o 30, eu acho que eu vou voltar neles e compartilhar no domingo, que eu gostei muito aqui, colocar eles como um tópico para a gente ensinar aqui. E aí ele continua aqui. Isso, porém, posso dizer-vos, se não tomardes cuidado com vós mesmos, e vossos pensamentos, e vossas palavras, e vossas obras, e não observardes os mandamentos de Deus, nem continuardes tendo fé no que ouviste concernente à vinda de nosso Senhor, até o fim de vossa vida, perecereis. E agora, homem, lembra-te e não pereça. Bom, então, finalizando aqui o versículo 30, ele falou aqui para nós tomarmos cuidado com nós mesmos, com nossos pensamentos, com nossas ações, porque há muitas maneiras que nós cometemos pecado. Inclusive, abandonar a fé, né? Como ele colocou aqui também, é um tipo de pecado. Bom, então eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.